O Brasil ganhou do Peru por 4-0 e o jogo já começa com o Peru abrindo o placar. Mas estava impedido. Após uma bola espirrada, o Rafinha acertou a trave. Aí teve uma falta no Igor Jesus e o juiz marcou penalidade máxima. E na cobrança, o melhor brasileiro em atividade fez um golaço de pênalti. Em belo contra-ataque, o Rodrigo chutou, mas o goleiro defendeu. O Raio tentou de fora da área e o goleiro defende. Aí o Savinho rabiscou dentro da área. Foi derribado e o juiz marcou penalidade máxima. E na cobrança, o novo Ronaldinho Gaúcho faz o segundo gol do Brasa. Esse cara vai ganhar a próxima bola de ouro. Nunca critiquei você, Rafinha. O Coringa do Mengão chutou e o goleiro pega. Aí o Luiz Henrique encarou a marcação. Foi pro fundo, cruzou a bola na área e o Andréas Pereira fez um golaço de voleio. Joga demais, meu garoto do Mengão. O Luiz Henrique arriscou de fora da área e fez um baita golaço pro Brasa. Aí, meu Deus, o Hexa já é realidade. O Dorival Diola bem que avisou. Vamos vencer a Copa! Deixa eu falar uma coisa pra vocês, diga-se de passagem, dia 16 de outubro de 2024, mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like e vamos falar da seleção brasileira, hein? Seleção brasileira ontem ganhou de 4-0 do Peru, diga-se de passagem, mas não fez mais que obrigação de vocês, bando de Zé Ruela, diga-se de passagem, o que joga o tal do Luiz Henrique, hein, irmão? É craque de bola esse Luiz Henrique, hein? E outra vez, o futebol brasileiro, com jogadores daqui, decide. Essa que é a verdade. Porque os jogadores que vocês acham que é jogador, que é estrela, como esse Rafinha aí, que é um Zé Ruela, que fez 2 gols, não é jogador para seleção, meu irmão. Mas vocês pegaram galinha morta. Essa que é a verdade. Diga-se de passagem, o Luiz Henrique é um cracaço de bola, o craque do jogo, mas contra o Peru não é padrão. Essa que é a verdade. Apesar que eu acredito que essa vitória vai dar moral para o Dorival Júnior. Diga-se de passagem, uma vitória importante para essa seleção brasileira, que por enquanto ainda não mostrou que veio. Mas o golaço do tal do Andréas Pereira, hein? Que golaço! Golaço mesmo, baita do jogador. Jogada de quem? Do Luiz Henrique. O Gerson praticamente está jogando demais. O volante que eu sempre disse que tinha que ser titular da seleção, arrebentando a boca do balão. Mas contra o Peru não é padrão, meu irmão. Não adianta vocês acharem que é padrão, porque não é, diga-se de passagem. Mas o Luiz Henrique já mostrou que tem que ser titular. É um baita do jogador, diga-se de passagem. Agora o seu Rodrigo não está preparado para ser o 10 da seleção. Diga-se de passagem, nós temos que ver outros jogadores nessa posição, porque se esperar o Paquetá jogar, meu irmão, o Paquetá não é jogador de bola, essa que é a verdade, jogadorzinho, diga-se de passagem, o jogador que não é jogador de seleção, é jogador de clube, irmão, Paquetá, Lucas Paquetá. Agora, uma vitória importante contra o Peru, repito, para dar moral pro Dorival. Ô Dorival, você tem que convocar jogador daqui, eu sempre disse isso, essa que é a verdade. Esse Igor Jesus, centroavante, é bom jogador, não é craque, mas não é aquele jogadorzaço, mas é um grande jogador. Mas o tal do Luiz Henrique é um monstro sagrado. Ele destruiu o Peru ontem, fez a jogada do gol do Andréas Pereira e fez um golaço. E outra coisa, a seleção brasileira não fez aquele jogo total que para encher os olhos, diga-se de passagem, o segundo tempo foi melhor, mas tem muita coisa para melhorar, essa que é a verdade. E o Peru é fraco, o time do Peru não tem padrão. Mas se o Neymar voltar, se essa seleção quiser jogar, e se o Dorival convocar jogadores, mais jogadores daqui, e não convocar tanto Zé Ruela de fora, dá para a seleção brasileira sonhar. Essa que é a verdade. E eu quero falar com o Casagrande. Casagrande, o que você acha dessa seleção brasileira? Dá para pensar futuramente numa base mais forte? O que você vê em relação a isso, Casagrande? Eu acho que dá, Neto. Acho que tem jogadores bons, mas precisa convocar alguns jogadores daqui. Os jogadores do futebol europeu estão muito abaixo dos que estão aqui. Então o Brasil ainda precisa de um camisa 10, de um centroavante. O Wanderson foi bem até, lateral direito. O Abner, que jogou no Atlético Paranaense, jogou até bem.
A nossa defesa ainda tem alguns ajustes, mas eu gostaria de ver o Murilo do Nottingham Forest, o Murilo do Palmeiras. Então está faltando alguns jogadores. A seleção brasileira precisa de um centroavante, a la Ronaldo, a la Romário. E o Igor Jesus é um bom jogador, mas o Luiz Henrique, é como você disse, é um craque de bola. Decidiu ontem, fez um golaço e deu assistência para o gol do Andreas Pereira, que também fez outro golaço. E o Andreas foi muito criticado quando esteve no Flamengo pela falha do jogo da Libertadores contra o Palmeiras. Mas é um grande jogador. Repito, a seleção brasileira tem que ter um pouco de lá e um pouco daqui. É isso que eu penso, Neto. Diga-se de passagem, só que eu acho que a seleção da CBF, por enquanto, não é a seleção que eu torço, meu irmão. Aí sobre o tal do Rafinha, fez 2 gols. Aí tem gente que tá achando que ele é craque, que ele é um jogadorzaço. Mas não é, irmão, não é. Não sei o que vocês vêem nele. Pra mim, o Brasil achou o ponta direita, Luiz Henrique, baita do jogador. Não foi bem na Europa, mas é um monstro sagrado. Agora vocês falar que o Paquetá é jogador de bola, meu irmão, vocês estão de sacanagem. O Paquetá não é jogador nem aqui nem na China. O Paquetá tem sorte, é igual o Pedro Raul, que tem um empresário bom. Se não tivesse um empresário bom, meu irmão, e vocês não se iludam com essa vitória contra o Peru, porque o Peru é galinha morta. Diga-se de passagem, só tem uma advíncula. Quando o Peru tinha o Guerreiro, aí sim eu respeitava. Mas não é padrão. Eu quero ver essa seleção contra a Argentina. Eu quero ver contra a França. Eu quero ver contra a Itália. Nós temos bons jogadores. Os jogadores que estão na Europa. Mas vocês querem jogar? Rodrigo, você é um jogadorzaço. Você está no Real Madrid. Você quer jogar? Você quer ser o craque que todo mundo espera de você? Você quer ser mesmo? Você quer ser campeão do mundo? Então joga, filho. Não só joga no Real Madrid, não. O mesmo vale para o Vini Júnior, diga-se de passagem, porque nós temos bons jogadores, diga-se de passagem. Mas se vocês quiserem juntar os bons que tem lá, que são poucos, com os que estão aqui, dá para fazer uma seleção e dá para ser hexa. Mas se vocês quiserem, e se a CBF não intrometer, não ficar querendo achar e deixar o Dorival Júnior trabalhar, aí dá para ganhar a Copa do Mundo. Mas se não, vai ser muito difícil. Mas eu tiro o chapéu para 2 jogadores, Gerson e Luiz Henrique. E o Andreas Pereira, que fez um golaço, diga-se de passar. Mas o mão de maionese do Ederson ser convocado, meu irmão, e o Alisson já deu. Eu acho que tem que ser convocado o John, goleiro do Botafogo. Esse Wanderson mostrou o quanto ele joga bola. E por que não foi convocado? E aí você deixa o Danilo, que é um coelho, diga-se de passagem, não joga nada. Perna de anão, jogar. Uma vergonha, né, Dorival? Não convoca mais Danilo. Ah, mas jogou na Europa. Meu irmão, jogar na Europa é só um detalhe. O jogador tem que jogar bem na seleção brasileira. Essa é que é a verdade. E eu acredito que se unir um pouco do bom com os que estão aqui, dá para ganhar a Copa do Mundo. Não é isso, Casagrande? Eu acho que sim, Neto. Principalmente o Luiz Henrique, que é um grande jogador jovem. Para mim desequilibrou, deu assistência para o gol do Andreas Pereira e fez um golaço. Jogador que não se intimidou com a camisa amarela. A camisa amarela não pesou. Então tem que se unir o que estão lá com os bons daqui. Temos bons jogadores. Basta o Dorival saber montar, colocar esses jogadores à cabeça da vitória, que sempre foi o principal aspecto da seleção brasileira. Diga-se de passagem, é isso aí. Vamos que vamos, garotinho. Estamos assistindo o São Paulo e Vasco. O São Paulo vai ganhando. Daqui a pouco nós vamos falar desse jogo. Essa é que é a verdade. E tem bons jogadores aqui no futebol brasileiro. Os jogadores que atuam na Europa, muitos não mereciam nem estar aí. Caso do Alisson, do Danilo, de alguns jogadores. Mas vamos ver, né? Diga-se de passagem. Não vou me iludir, não, com a seleção da CBF. Essa é que é a verdade. E o Luiz Henrique, o cracaço de bola, joga demais. Monstro sagrado. Ô, Casagrande, o que você vê em relação à seleção brasileira? Você acredita que pelo segundo tempo tem um padrão já um pouco melhor? O Savinho fez um grande jogo, apesar de eu achar que o Sávio bom era o Sávio do Flamengo, mas o Savinho, o que você vê em relação ao Savinho e em relação ao Rafinha? O Savinho é um jogador que dribla muito, né? Tanto que sofreu o pênalti, né? Então é um jogador importante. Com relação ao Rafinha, eu acho o seguinte, é um jogador que se ele quiser, ele pode sim
mostrar um grande valor, o que chegou ao Barcelona. Mas depende dele, Neto. Mas são dois jogadores importantes, eu vejo que tem boa constância. Mas eu não confio em nenhum nem outro. Mas o Savinho é bom jogador. Agora esse Rafinha é perna de anão. Essa que é a verdade. Mas vamos esperar, né? O que pode acontecer com relação a essa seleção brasileira. Diga-se de passagem, que eu não me iludo com a seleção da CBF. E para vocês, o que vocês acharam da vitória do Brasil aí? Deixa o like e tamo junto, gente.